Bom dia! Hoje, dia 9 de janeiro, exatamente às 10 horas, estamos começando mais uma edição do nosso Connect Rádio. Eu sou o Felipe Rosa, diretor executivo aqui na Connect Mix, e vou ter a honra, o privilégio, a oportunidade de estar mais uma semana consecutiva aqui com vocês, fazendo essa nossa transmissão, trazendo bastante conteúdo, trazendo informação que você, emissora de rádio, precisa estar a par. Obter essas informações justamente para que seu ano de 2025 possa fluir de uma forma diferente, uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, falando já inclusive de conceitos de matemática aplicada para que o seu negócio possa, em resumo, cada vez crescer, expandir cada vez mais. Na nossa manhã de hoje, estamos completando 30 edições consecutivas, então estamos na nossa 30ª edição do nosso Connect Rádio. Para nós, Connect Mix, sempre é uma honra, é um privilégio estar junto com vocês, trazendo informação, trazendo principalmente, as principais tendências, o que vem de movimentação futura, não somente na sua emissora de rádio, não somente na sua cidade, não somente na sua região, não somente no seu estado, não somente no Brasil, mas como no mundo. Inclusive, na nossa edição de hoje, vamos trazer uma temática que entrou em voga no finalzinho de 2024, em dezembro de 2024, um estudo extremamente recente e que eu acredito que boa parte do mercado publicitário do Brasil ainda não tem ciência sobre o tal. Sem muitas delongas, antes de tudo mais, você que ainda não faz parte da nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp, pegue seu smartphone, escaneie esse QR Code, venha fazer parte do nosso grupo. Lembrando, é um grupo fechado, não tem mensagem viral, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, muito pelo contrário, é um grupo 100% voltado para comunicados referenciando ao nosso Connect Rádio. Então, hoje, logo pela manhã, há mais ou menos uns 30, 40 minutos atrás, as emissoras que estão lá presentes, inclusive receberam um vídeo que eu gravei aqui dentro do escritório, compartilhando qual seria a temática do Connect Rádio hoje. Agora, quem nos acompanha somente no YouTube, inclusive, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, mas lá no YouTube você pega o conteúdo já quando ele está pronto, quando ele já está disponível. E quem está na nossa comunidade tem a oportunidade de assistir não somente ao vivo, mas também poder participar, compartilhar, interagir, inclusive ressalto o nosso chat aqui durante a nossa gravação, fica disponível para vocês interagirem conosco, mandar suas observações, considerações, perguntas e tudo mais. A nossa equipe também que faz presente aqui na Connect Mix, está curtindo aqui a nossa gravação, muito obrigado pela presença de todos, e se caso alguma emissora tiver alguma dúvida, algo direcionado, algum suporte, tá aqui já de imediato para que vocês possam fazer essa participação. Lembrando, para quem já estava lá logo pela manhã, dentro do nosso grupo, compartilhei que vamos falar sobre o Media Trends 2025. É um estudo que é realizado pela Kantar. E aí muitas pessoas acabam confundindo, a Kantar é a Ibope. Não, a Kantar é uma empresa global que sim comprou a operação do Ibope aqui no Brasil e que faz N estudos em dezenas de países. O Brasil é só um dos países no qual as pesquisas da Kantar é realizado. Aqui no Brasil, a gente conhece como Kantar Ibope Media, outras pessoas só conhecem como Ibope, e ao término do ano passado, em dezembro, eles lançaram um estudo completo sobre os principais desafios, as principais tendências e as oportunidades que vão moldar esse ecossistema da publicidade e da propaganda, não somente no Brasil, mas como no mundo. Um ponto de muita importância: eu não vou falar somente sobre rádio, eu vou trazer a verdade nua e crua do que está acontecendo na publicidade de modo macro e, com toda certeza, puxando aqueles gatilhos informativos, direcionando para você, emissora de rádio, o que está acontecendo na TV, o que está acontecendo nas redes sociais, o que está acontecendo na media of home, para que você adapte isso para a sua realidade, para o seu contexto, para que a sua emissora possa rampar cada vez mais. Preparei, um material, um resumão, que inclusive quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, depois eu compartilho novamente aqui o nosso QR Code. Aliás, deixa eu já fazer isso aqui. Então, você que está assistindo no YouTube, que ainda não faz parte da comunidade, escaneie, venha fazer parte. Finalizando o Connect Rádio, eu já vou encaminhar no grupo do WhatsApp o quadro resumo das principais observações e considerações que eu fiz sobre o Media Trends 2025. Antes de trazer esse quadro resumo, quero, inclusive, referenciar mais uma vez, esse é um estudo realizado pela Kantar, de modo global, e que eles compartilharam em dezembro aqui
para o Brasil como um todo. Esse material que eu estou compartilhando aqui agora com vocês nada mais é do que o estudo completo feito pela Kantar e que, sim, eu vou compartilhar o link para que vocês possam se cadastrar na newsletter lá da Kantar, para que vocês possam receber esse PDF aqui bonitão dentro do e-mail de vocês. Aqui é o estudo completo e quem tiver no nosso grupo de WhatsApp, reafirmando mais uma vez, eu vou mandar o quadro resumo, o que eu consegui filtrar as principais informações pertinentes a você, emissora de rádio, tá? O estudo, ele relativamente é um estudo extenso, são 34 páginas, eu não vou apresentar página a página, até mesmo porque você, emissora de rádio, que está aqui presente, quer saber das principais tendências que estão acontecendo lá fora, que vão perpetuar não somente lá fora, mas aqui também no Brasil, e consecutivamente pode, e com toda certeza, irá impactar significativamente o mercado de mídia aqui no Brasil. Você, emissora de rádio, que se porta como uma emissora comercial, necessariamente precisa estar a par sobre todos esses conteúdos. O estudo da Kantar, ele foi dividido em algumas partes. Primeiro, eles falam um pouco sobre o ecossistema de mídia e um pouco como isso está sendo mudado e, consecutivamente, o que isso está impactando os grandes grupos de comunicação no mundo afora. Eles repartem também a parte de conteúdo trazendo dados, as principais tecnologias e análises de dados que estão sendo feitos e que necessariamente nem todas as empresas estão preparadas para esse quesito, e eu estou falando grupos de comunicação, assim como grandes grupos de agências, tá? Nem todo mundo está preparado pelas transformações, nem todas as pessoas, nem todas as empresas estão preparadas por aquilo que não só está por vir, mas como já começa a ser uma realidade nos grandes grupos de comunicação no mundo afora. Depois eles trazem um pouco sobre a parte de medição de audiência. No nosso cenário de radiodifusão, sabemos o quanto isso é complexo, inclusive no dial, né, na radiofrequência. Inclusive existem sim empresas que fazem esses estudos, mas eu sempre falo, né, eu não escuto apenas uma rádio. Sempre quando alguém me entrevista, me pergunta qual que é a rádio que eu escuto, é impossível falar o nome de uma única rádio. Eu vou citar várias emissoras de rádio. Quando eu estou me deslocando de casa para o trabalho, eu não escuto apenas uma rádio, eu não fico somente naquela frequência. Geralmente eu fico migrando, e eu acho que eu não sou um caso à parte. Então, é extremamente complexo se fazer essa medição de audiência. Inclusive, a rádio ela pode bater pico de audiência, por exemplo, no bloco das 9, mas às 10 é o concorrente que toma essa audiência. E aí, geralmente, as emissoras ficam brigando, né, para poder falar qual é a emissora número um dentro da sua cidade, dentro da sua região. Lembrando que, às vezes, a audiência das 9 horas na segunda-feira é uma rádio, só que às 9 horas da terça-feira é uma outra rádio, né? Então, temos essa complexidade e precisamos tangibilizar mais essas informações para os nossos clientes. Em resumo, para as agências de publicidade, que nos contratam, que nos confiam, assim como também as grandes empresas, as médias, as pequenas, e inclusive o rádio vive principalmente de mídia regionalizada. Quanto mais informação a gente conseguir repassar para os nossos anunciantes, para os nossos clientes, consecutivamente a gente vai obter mais e mais sucesso. E por último, e não menos importante, e que bom, a Kantar trouxe também um estudo completo sobre a parte de pessoas e habilidades. Há mais ou menos umas 4, 5 semanas atrás, inclusive eu compartilhei aqui com vocês os principais gaps onde pessoas que trabalham diretamente voltado com publicidade, com mídia, ainda vão precisar se adaptar. Então, é um complemento daquilo que eu inclusive, já tinha apresentado para vocês aí umas 4, 5 semanas atrás, mas que vai vir aqui para poder, inclusive, trazer luz para você, emissora de rádio, para você, aí agora levando para um tom mais pessoal, você gestor, você diretor, você supervisor, aqui vamos trazer o creme de la creme para que você possa desenvolver o seu time, desenvolver a sua equipe para que, de fato, não se fique perdido no tempo. Lembrando, né? Tem muita gente que fala, o rádio está morrendo. Assim como também tem muita gente que fala, o rádio está pulsante. Então aqui eu vou trazer dados reais, pesquisas que foram realizadas em dezenas de países, tá? E logo nas primeiras páginas dentro do estudo, eles trazem, inclusive, alguns relatos, alguns depoimentos dos principais diretores, nesse caso aqui o John, que é o diretor de marketing do grupo em si, né, da Kantar, não é um brasileiro,
né? E já o primeiro estudo falando sobre ecossistema de mídia, eles já começam a apontar, inclusive, uma complexidade gigantesca, até mesmo porque há 10 anos atrás existiam pouquíssimos grupos de comunicação. A realidade de hoje são centenas de milhares de grupos de comunicação. Inclusive hoje, quer queira ou não, uma pessoa com um celular pode ser considerado como um meio de comunicação. Existem pessoas, e eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado, eu só estou trazendo a verdade nua e crua. Existem youtubers, por exemplo, que já fazem transmissão simultânea pelo menos 10 horas por dia. 10 horas eles ficam ao vivo transmitindo conteúdo, transmitindo informação, transmitindo conhecimento e transmitindo entretenimento. Então, o que antigamente se gastava equipes gigantescas para poder se produzir algum conteúdo ou até para poder ter uma emissora, né? Não necessariamente rádio, mas, por exemplo, até TV. Hoje, uma pessoa com o celular na mão, com uma internet, ela faz. E lembrando, né, a legislação brasileira não exige mais com que um jornalista tenha um diploma. E não adianta a gente querer brigar quanto a isso, porque essa é a legislação. Pode ser que a legislação mude? Pode. Mas enquanto a atual legislação estiver vigente, todo e qualquer ser humano que quiser repassar alguma informação, ela pode. Ela tem por direito fazer isso. Agora, você que é credenciado, você que é uma emissora, você que é publicitário, você que tem uma formação voltada para a linha de comunicação, você precisa se diferenciar. O diploma, a rádio, o seu programa, não é mais o diferencial. O diferencial, ele tem que ser cada vez mais a diversificação e principalmente, tá? Falamos muito disso dentro dos últimos 29 Connect Rádios. Cada vez mais o mercado, ele está conectado. Então você está defendendo a internet? Sim. O principal motivo disso tudo, lembrem-se, tá? Falamos, inclusive, no Inside Áudio 2024, há uns 2 meses atrás, pela primeira vez na história, o investimento em internet ultrapassou a TV. E quando eu falo pela primeira vez na história, vou referenciar a data. Desde a década de 70, TV sempre foi o principal meio de divulgação e, consecutivamente, o que mais se monetizava. No segundo trimestre de 2024, essa realidade mudou. Então, a internet está monetizando mais do que as próprias emissoras, os principais meios, né, de comunicação em televisão. Mas lembrando, tá? Dentro da internet, por exemplo, áudio digital é internet. Então, se você monetiza o seu streaming, você está ganhando dinheiro com a internet. Se você monetiza um post dentro das redes sociais, você está monetizando com a internet. Se você faz uma transmissão ao vivo no YouTube e vende propaganda nesse sentido, você está monetizando com a internet. Então, de uma vez por todas, coloquem isso na cabeça. A internet, ela não vem na contramão do rádio, a internet, ela não vem na contramão da TV. Inclusive, aqui dentro do estudo, se fala bastante sobre a CTV, que é a TV conectada. E aí, para quem não conhece, quem não sabe o que é isso, sabe quando para quem tem TV LG ou para quem tem TV Samsung, por exemplo, essas duas fabricantes eu sei que tem, as CTVs, tá? As próprias. Sabe quando você entra, por exemplo, lá na TV LG, na televisão LG, né? A marca. Tem a TV LG. Quando você acessa, vocês já notaram que tem os seus próprios canais, tem as suas próprias transmissões. A LG está monetizando rios de dinheiro vendendo propaganda nessa bendita CTV, que é a TV conectada. Outra CTV que está muito famosa, diga-se de passagem, a principal aqui no Brasil, e que tem um altíssimo consumo da geração Z, é a bendita Pluto TV. A Pluto TV, você entra na Pluto TV, tem Todo Mundo Odeia o Chris 24 horas por dia, o canal do Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um canal do Bob Esponja, e passa propaganda nesses intervalos. Então, é mais ou menos aquilo que a gente via pela TV a cabo lá atrás, mas que você tinha que pagar uma assinatura para assistir esses canais. A Pluto TV é de graça, a LGTV é de graça. Então, esses meios de comunicação,
eles cresceram de modo extremamente relevante no ano de 2024, e é uma forte tendência para esse ano de 2025. Ah, Felipe, mas o que isso tem a ver com rádio? Olha, primeiro, provavelmente a sua emissora de rádio não vai ter uma CTV, uma TV conectada. Mas vocês concordam comigo que a sua emissora de rádio tem um Instagram, a sua emissora de rádio tem um Facebook, a sua emissora de rádio tem um canal no YouTube? E que boa parte das vezes a gente sempre fica naquele achismo, né? Inclusive, né? Tivemos esse feedback dentro de um dos nossos Connect Rádios. Teve uma das emissoras que compartilhou com a gente. Mas eu tenho pouco seguidor no meu YouTube. Eu vou fazer uma transmissão ao vivo ali, vai ter 10 pessoas conectadas. Que bom que tem 10 pessoas, melhor do que não ter ninguém, né? Se tem 10 pessoas conectadas e você gera alguma ação promocional, algum conteúdo, por exemplo, de algum anunciante seu, e isso converte, você está levando resultado efetivo para o seu cliente. Lembrem-se, hoje, publicidade é muito diferente da publicidade que se via há décadas atrás. Antigamente, as pessoas pensavam assim, eu vou investir em rádio, eu vou investir em TV, porque minha marca precisa ser conhecida. O que hoje a gente chama de branding, né? A gestão de marca. Hoje em dia, as principais marcas anunciantes no Brasil, elas estão anunciando, já atrelando o investimento em mídia com o retorno comercial. Em resumo, se não vender, não vai injetar dinheiro em mídia. Quase que eu xingo aqui. De vez em quando eu solto uns palavrões aqui, mas eu sempre no Connect Rádio eu me policio. Então, não pensem que as pessoas vão chegar com R$1.000, com R$10.000, com R$100.000, com R$1 milhão em verba, simplesmente para torrar, para colocar e ver o que acontece. Não. Mais do que nunca, os grandes times de marketing, as grandes agências, elas estão pensando no retorno obtido sobre o investimento, o famoso ROI. E o ecossistema de mídia, cada vez mais ele está plural. Antigamente só investia em rádio. Até a década de 70, início da década de 70, era jornal e rádio e revista. Só tinha isso. A partir da década de 70, a TV começou a ser algo extremamente popular. 2000 bombou, né? Década de 90 e anos 2000 bombou TV assim como nunca na vida. E aí o rádio já não era mais o principal meio de comunicação, já era a TV. E aí de repente surgem as redes sociais, que lá bem no inicinho não se fazia mídia, né? A rede social era literalmente quase que uma terra onde tudo que você fazia as pessoas enxergavam lá na outra ponta. Né? Então, se eu fazia um post, eu tinha 1.000 amigos ali dentro do Orkut, né? Que eu acho que vocês vão lembrar disso, que inclusive tinha esse limite. Batia 1.000 amigos no Orkut. Se eu postava um scrap, por exemplo, ali, 1.000 pessoas, se elas entrassem no Orkut, elas iriam visualizar o meu conteúdo. Hoje não. Hoje a gente está dentro de um Instagram, onde facilmente a gente pode seguir 5.000 pessoas. É fácil, né? Você passar a seguir 5.000 pessoas, e é impossível, a gente sempre briga, né? Eu posto as coisas no Instagram e o meu alcance vai lá embaixo. Ô, algoritmo do Instagram, ô, Zuckerberg, você está acabando com a minha estratégia. Gente, é impossível. Se você segue 1.000 pessoas hoje no Instagram, você vê conteúdo de 1.000 pessoas, não dá. Então, é por isso que o alcance ele é baixo, e inclusive o algoritmo ele foi treinado justamente para isso, para ser baixo, até mesmo para que as empresas possam investir dentro dessas plataformas e, consecutivamente, aumentar o percentual, né, de distribuição. O algoritmo ele facilita essa visualização. É o que nós chamamos de tráfego pago. Parem para pensar, você, emissora de rádio, também é um tráfego pago de todo qualquer anunciante. Comumente a gente fica atrelando aquilo, né, ao fantástico, ao inimaginável. Porque o rádio tem toda uma fábula, que não sei o quê, porque o radialista, eu tenho os principais comunicadores da cidade, numa base, a cultura, a curadoria, que não sei o quê. Gente, coloque em prática de que a sua emissora é literalmente um canal de comunicação para os seus anunciantes. Se você tem 10 anunciantes, se você tem 50 anunciantes, ou 100, ou 200 anunciantes dentro do seu negócio, todas essas empresas estão pagando uma mensalidade ali para você, acreditando que se colocou 1.000, tem que retornar no mínimo 2.000. Eu tenho que gerar no mínimo 2.000 em vendas.
E lógico, tem cliente que a meta é muito mais agressiva. O cara injeta 10 mil reais numa emissora de rádio, esperando obter 30, 40, 50 mil reais em vendas. Lembrando, não é venda do PDV, é venda que foi convertido por conta da rádio. Então, toda aquela estratégia baseada de décadas atrás, de simplesmente falar supermercados do Joãozinho, oferta do dia, parará, parará, e se não faz um convite, algo em especial, se não tem um voucher, né? Hoje em dia a gente fala muito dos vouchers, dos cupons de desconto, não vai para frente. Primeiro porque não tem nem como o PDV, o lojista, a empresa, rastrear se aquele lead está vindo, se aquele prospect, se aquele ser humano, até sem muito inglês aqui, se aquela pessoa que escutou a transmissão do rádio, se deslocou até a loja para poder efetuar uma compra, se veio do rádio ou não. E aí tem muitas das vezes que as emissoras de rádio, inclusive, elas são coniventes com as estratégias dos seus anunciantes. Ah, mas o meu anunciante me mandou o spot aqui, o spot é muito ruim, mas o dinheiro é que importa, né? É contrato, estamos trazendo cliente para dentro. Lembrem-se, quando a gente fala de ecossistema de mídia, as pessoas que investem em mídia, elas também pensam em rádio, assim como elas também pensam nas redes sociais, assim como elas pensam até mesmo em contratar digitais influencers, né? Contratar diretamente um ser humano que está dentro de um Instagram ou que está dentro de um TikTok para poder, uma vez por semana, 2 vezes por semana, talvez todos os dias, quando está lá conversando com a sua comunidade, falar sobre aquele negócio. Gente, isso é rádio. Rádio, há 101 anos, faz isso. Só que muitas das vezes, a pessoa que nos compra mídia em rádio não tem essa noção. E não adianta a gente esperar o mercado entender que o rádio também é isso, que o rádio é podcast, que os principais programas de TV surgiram dentro do rádio, as novelas surgiram dentro do rádio. Não adianta a gente ficar nessa expectativa. Temos que ir lá, até lá, explicar para o cliente de um modo consultivo, inclusive auxiliar a ele a performar mais dentro das campanhas. Sabe aquilo de que acontecia e muito, né, das rádios? O cliente vai lá e ele compra um rotativo comercial, por exemplo. Aí a rádio, inclusive, ela pensa assim, vou colocar num horário que eu tenho baixa audiência, porque se alguém chegar aqui me pagando mais, eu vou colocar num horário de maior audiência. Não adianta nada. Esse cliente você está colocando num horário de baixíssima audiência e que às vezes não vai ter uma estratégia para encantar essa baixa audiência lá da emissora, vai ficar 2, 3 meses, vai cancelar o contrato, porque ele não vai ver o cheiro do negócio. Ele não vai ver o retorno obtido sobre esse investimento. Então, dentro de ecossistema de mídia, se fala muito sobre isso. Cada vez mais, os grandes grupos, não somente os grandes, mas os pequenos negócios, enxergam que hoje em dia não é mais só rádio e TV, enxergam que também não é só mais internet. Até mesmo porque muitas pessoas ficam pensando assim, né? Estamos brigando com a internet, mas lembrem-se, tá? Quando a gente fala de internet, nós estamos falando de meta, que dentro da meta tem WhatsApp, Facebook e Instagram. Estamos falando de TikTok, estamos falando de LinkedIn, estamos falando de X, que é o extinto Twitter, e digo mais, pela primeira vez dentro dos relatórios de mídia, passa a se falar sobre uma forte tendência que, inclusive, foi apresentada logo no início de 2024, onde as grandes empresas varejistas, e aí eu posso dar alguns exemplos, Casas Bahia, Magazine Luiza, Visualizando Brasil. Quando a gente fala do mundo como um todo, Amazon, AliExpress, a própria Shein, esses grandes grupos varejistas, aí, whatever, tá? Varejo de eletroeletrônicos, eletromóveis, vestuário, eles estão montando o que hoje, né, falamos que é o retail, né? Estamos falando de um marketing assertivo dentro das grandes companhias que centenas de milhares de pessoas acessam esses portais a todos os instantes.
Acho que todo mundo aí vai lembrar, lá dos anos 2000, principalmente ali até 2010, vocês lembram que blog dava muito dinheiro. Blog dava muito dinheiro, porque todo mundo queria ler, e todo mundo tinha os seus blogs favoritos ali, e geralmente os blogueiros, né, vendiam anúncio dentro dos blogs. Sabe aqueles, gente, os anúncios mesmo, né? Você entrava tipo num site, tinha um banner, lembrei o nome. Os banners. Os blogs vendiam seus banners. A Magazine Luiza também entendeu que isso também dava dinheiro para o seu negócio. Então, eles estão montando os retail ads, né? Os AdSenses, os anúncios dentro dos grandes grupos varejistas, onde facilmente um Magazine Luiza consegue chegar, por exemplo, numa Philips, numa Samsung, numa própria Apple, né, para poder fazer anúncio dos seus produtos lá dentro da plataforma. E o melhor de tudo, se o cara clicar lá naquele botão, ele vai comprar o iPhone 16 Pro Max. Então, fez o anúncio, ainda colocou um call to action, clicou no botão, fez a compra, todo mundo ganha. Magazine Luiza ganha, porque está vendendo um anúncio, ainda está vendendo um produto e ganha um comissionamento. A Apple ganha, ela investe sim para poder injetar cada vez mais o tráfego, mas consecutivamente ela converte. E o que isso tem a ver com rádio? Tudo. Se a sua emissora de rádio, inclusive, né, boa parte das emissoras de rádio não tem nenhum site bem montado. Tem uma página, né, que está lá com o botão do stream, a logo da rádio. É assim, verdade nua e crua do Brasil. E você, emissora de rádio, poderia começar a monetizar dentro desses seus portais online. Fazer os seus retail ads aí, né? Vender os seus anúncios dentro do seu site. Ah, Felipe, mas a gente usou isso como estratégia lá nos anos 2000 até 2010, depois parou de funcionar. Por que será que parou de funcionar? Você parou de vender, as pessoas pararam, as empresas pararam de comprar, os anúncios não estavam convertendo. Você precisa entender a jornada do seu cliente. As empresas que estão anunciando no seu negócio, você precisa entender qual é o dia 1, o que esse cara espera dentro da sua emissora e, consecutivamente, pode acontecer, né? Desse contrato vir a findar. E isso é normal, né? As pessoas, inclusive, geralmente elas ficam, e é comum, né? Ah, perdemos um cliente. Mas o mais importante do que isso é como não perder esse cliente. Como vamos fazer para que cada vez mais a taxa de retenção dos clientes dentro da emissora possa estar em voga. E aí eu vou avançar mais alguns outros passos aqui, lembrando, né? Depois eu disponibilizo esse conteúdo aqui na íntegra para vocês por meio do link da Cantaribop Media. Vocês vão cadastrar o e-mail de vocês e aí vocês vão receber esse PDF no e-mail, tá? Inclusive, mais uma vez, Cantar, ó, tá na hora da gente ter uma parceria extremamente assertiva, até porque nós estamos defendendo aqui os estudos de vocês para as emissoras de rádio. Aqui na página 7 e na página 8 é bem legal, porque eles conseguiram trazer os principais desafios, tá? E as oportunidades de negócio para os principais meios de comunicação. E aí eu não vou passar por todos, vou focar 100% aqui dentro do rádio, tá? Onde, para o rádio, eles trouxeram como o grande desafio a diversificação e a fragmentação da experiência auditiva, abrem novos problemas de medição e monetização à medida que marcas de rádio estabelecidas buscam aproveitar suas plataformas cada vez mais diversificadas. Aí, quando a gente fala da rádio local, de uma pequena emissora de rádio, que tem uma abrangência somente dentro da sua cidade, ou numa micro-região, tem uma visão escassa de que só o feijão com arroz vale a pena. Feijão com arroz você já está fazendo há décadas. Agora está na hora de colocar a mistura, está na hora de colocar a salada, está na hora de colocar um tempero a mais. Então, a estratégia de ter uma comunicação omnichannel, ela é válida não somente para os grandes grupos, e referenciam. A Band faz isso de forma fantástica. A Jovem Pan faz isso de modo fantástico. E aí todo mundo sempre pensa, mas eu não tenho um orçamento de uma Band, eu não tenho um orçamento de uma Jovem Pan. O meu orçamento é centenas de vezes melhor. Tá, mas com o seu orçamento, é sério mesmo que não dá para você ter um site melhor? É sério mesmo que não dá para você ter um stream de qualidade? É sério mesmo que você não tem o poder de trazer um comercial assertivo para poder vender aquilo que você tem de mais sagrado, que é a sua faixa horária?
Então, comecem, para quem ainda não está fazendo, executar de uma forma diferente. E quando eu falo de uma forma diferente, não é parar de fazer o que dá dinheiro. O que dá dinheiro, sabe a regra lá de Pareto, 80-20? 20% do que a gente faz geralmente corresponde a 80% dos nossos ganhos. E provavelmente, as emissoras de rádio, principalmente do interior, focam no 80%. Não, é 80%, é o suor aqui, ó, isso aqui que vai me dar dinheiro. É eu continuar vendendo no mesmo formato para os meus clientes, é isso que vai dar dinheiro. Não. O que vai levantar o seu negócio é dinheiro, em primeiro lugar. Mas não necessariamente você precisa do dinheiro. O mínimo é a criatividade. E, com toda certeza, para mim não há dúvidas. Se uma pessoa trabalha em uma emissora de rádio, o mínimo que ela tem que ser é criativa. Porque, diga-se de passagem, rádio é algo que a gente só escuta, não enxerga, não vê. Então, para mim, as principais mentes criativas do Brasil e do mundo trabalham nesse cenário de rádio, produzindo conteúdo para a rádio ou transmitindo conteúdo. Tem que ser extremamente criativo. E qual que é a oportunidade de negócio para a rádio, principalmente visualizando esse ano de 2025, tá? O alcance do rádio, ele ainda permanece alto. E é uma fonte altamente confiável de conteúdo selecionado, com potencial de combinar ofertas lineares de streaming. E, em grande parte, uma mídia ao vivo. Ela também constrói conexões e comunidades por meio da escuta compartilhada. Extensões digitais de rádio, como podcasts e programas sob demanda, estão adicionando alcance e apelo aos novos públicos. A Target fez uma pesquisa recente, onde 50% do público que escuta podcast se sente apto a comprar os produtos que são anunciados nos podcasts. Concordam comigo que rádio é tipo um podcast? Um programa dentro de uma emissora é como se fosse um podcast. Só que muitas das vezes, né, a gente vai muito pelo trivial e fica muito naquela falácia. Eu não estou dizendo que isso não é uma verdade, tá? O rádio tem uma audiência fantástica e é regionalizado e tudo mais. Eu sei, mas esse discurso não está fazendo muito sentido, porque se tivesse, as empresas estariam comprando cada vez mais. O investimento em rádio ele vem aumentando, o investimento em publicidade ele vem aumentando, mas poderia ser mais. Inclusive, o investimento em publicidade no geral, tá? De modo global, no ano de 2024 bateu um crescimento de 10%. Boa parte disso foi impulsionado por conta das eleições norte-americanas, então lá nos Estados Unidos, inclusive, se investiu em publicidade mais do que nunca. Estados Unidos, diga-se de passagem, é a principal potência de publicidade no planeta. E tudo que acontece lá começa a espelhar nos outros países. E Brasil não é um caso diferente. Tá? Então, tem sim um delay, geralmente de 5 a 10 anos, para as tendências chegarem nos países ainda de modo intermediário, que estão em franco crescimento, mas quando a gente fala daqueles países que estão em expansão e estão a galope, geralmente é de lá que surgem as principais tendências e as oportunidades de negócio, tá? Eu comentei com vocês sobre a parte dos ads dentro dos retails, né? Inclusive, aqui, ó, o último ponto que eles trouxeram dentro do estudo, né? Foi o retail media, né? As oportunidades e os desafios para dentro desse segmento, tá? Dentro do estudo se fala bastante sobre conteúdo, mas está bem mais voltado para dentro das agências, né? Inclusive, os principais conteúdos que entraram em voga dentro do ano de 2024 e o que isso acaba refletindo no ano de 2025. Inclusive, dentro de um dos nossos Connect Rádios, falamos sobre a inteligência artificial, que ela vem de modo acelerado. E aqui, dentro do estudo, mais precisamente na página 14, se fala sobre a IA acelerar a inovação e eliminará barreiras culturais. Então, hoje, inteligência artificial não é mais aquele assunto lá de 2024 que todo mundo ficava assim, será que vai ou não vai? Será que vai ou não vai? Não, já foi, está indo. E quem não está usando está para trás, não vai ficar, já está para trás. Quem não produz conteúdo com IA já ficou para trás, tá? E, inclusive,
grandes marcas, e trouxe também para vocês, em Connect Rádio passado, até algumas publicidades que foram 100% feitas, né, 100% geradas por IA generativa. Trouxe exemplo da Coca-Cola, trouxe com conteúdo, né, 100% criado por IA. Trouxe, inclusive, né, até para o mercado musical, como estamos falando de rádio, estamos falando de monitoramento de música via Connect Mix. Já várias músicas foram produzidas e entraram no top 100 global. Inclusive, não me esqueço, em um dos primeiros Connect Rádios, eu falei que muito em breve, né, já íamos ter no top 100 global músicas que foram coproduzidas por inteligência artificial. E isso aconteceu, né, em 2024. Aconteceu. Prevemos isso lá atrás e passou a ser uma realidade. Em 2025, gente, é aí que isso vai estar cada vez mais em voga. Inclusive, até o último clipe, né, a última produção audiovisual que foi gerada ali pelo Paul McCartney para a banda Os Beatles, né, foi gerada por inteligência artificial. Trouxeram, né, os 2 integrantes que já não estão mais em vida para dentro do clipe, né? Então, lá no início do ano 2024, finalzinho 23, a gente via, né, sabe, a Marília Mendonça, o Cristiano Araújo cantando músicas da atualidade. Tá, isso aí foi um teste, né? O que a gente vê hoje já são produções completas e inéditas, né? Tanto na parte de composição quanto na produção. Então, cada vez mais estará em voga produção de conteúdo com inteligência artificial. E se a sua emissora ainda não produz, tem Connect Rádio, tem, depois é só acessar dentro do nosso canal, tem a playlist completa do Connect Rádio. Inclusive, teve um Connect Rádio exclusivo, onde falamos e eu mostrei como utilizar o Chat GPT, o Eleven Labs, para poder produzir spots, para produzir os testemunhais, né? Inclusive ser o elo criativo dentro da sua emissora. Ah, mas aí você está falando que o meu trabalho aqui ele é relevante. Não, não é isso, gente. A inteligência artificial ela não funciona sozinha. Você tem que ser curioso o suficiente primeiro para começar a utilizar e outro, criativo o suficiente para moldá-la, porque senão, né, não vai sair nada de dentro da IA. Continuando, o estudo ele fala bastante sobre a parte de dados, análise de dados e como utilizar a tecnologia ao favor. E aqui, inclusive, eles começam a correlacionar até a inteligência artificial fazendo essa análise de dados. E aí, quando a gente fala sobre essa análise de dados, que por muitas das vezes foi um mistério dentro do meio de radiodifusão, lembrem-se, a Connect Mix é o maior banco de dados de publicidade em rádio da América Latina. Contem conosco para esse quesito. Lembrando, você que quer fazer uma melhor análise de dados da sua emissora de rádio, está perdendo tempo se ainda não tiver assinado o nosso Censura. Não vou fazer muito jabá aqui não, mas só relembrando. Sabe aquele negócio de parar, sentar, refletir? Poxa vida, para não falar outro palavrão, né? Poxa vida, o meu cliente chegou aqui na rádio me pedindo um relatório e o cliente não tem Connect Mix e agora, como é que eu faço? Aí senta do outro lado, conversa com ciclano, com beltrano. Ô fulano, que dia que falou sobre esse conteúdo? Você lembra mais ou menos qual foi o horário? Aí vai, corre lá na censura, pega aquele bloco, pega o fonezão lá, coloca aqui, escuta e passa para frente, passa para trás e coloca na velocidade 2 para ser mais rápido. Gente, isso é coisa do passado? Talvez você que está me assistindo aqui não sofra isso. Mas vai conversar com quem toma conta da censura. Isso acontece todos os dias. É governo cobrando, é agência cobrando, é anunciante cobrando. Isso eu estou falando de uma análise receptiva, né? Onde eu só recebo demanda. E já tem outras emissoras que, inclusive, se antecipam. Antes de dar problema, inclusive, elas começam a... Poxa vida, né? Para não falar mais um outro palavrão. Poxa vida, eu tenho que antecipar, eu tenho que mandar relatório para o meu cliente, eu tenho que ser assertivo e tudo mais, como é que eu faço? Aí, 2.000 emissoras já homologadas pela Connect Mix já podem acessar a nossa plataforma de graça, vai lá dentro de veiculações publicitárias, as campanhas que nós auditamos, acessa 2 vezes ao dia e tá lá, né? Tá pronto. O relatório, inclusive, já está pronto.
Antes de finalizar a campanha, vocês já conseguem acompanhar diariamente o que está acontecendo dentro dessa campanha. Se teve falha ou não. E se teve falha, opa, eu já vou corrigir aqui, né? E aí, para quem quer ser mais assertivo, aí eu prometo, é o último jabazinho aqui, falando do Censúria, né? Aquilo de parar, sentar, ouvir a gravação da censura, avançar, voltar para trás, colocar na velocidade 2, buscar o conteúdo, recortar, mandar para o cliente. Em menos de 10 segundos, você entra dentro do Censúria, que inclusive está lá dentro dos nossos Connect Apps, né? É um aplicativo que você, emissora, pode obter no formato de assinatura e sem, né, como que chama? Sem, sei lá, sem um contrato, né? Tipo, eu não tenho que assinar um negócio por 12 meses. Sem fidelidade, lembrei o nome. Sem fidelidade. Vai lá, assinou. Usou, não quer usar mais, vai lá e cancela. Né? Não tem fidelidade. Coloca o nome lá do seu cliente, coloca o termo que você precisa buscar, coloca a data, ou um mês, ou a semana, e em menos de 10 segundos ele vai rastrear a semana inteira e vai trazer ele na tela para você todas as vezes que aquilo ali foi para o ar, num formato de relatório em texto e em áudio. Então, hoje, só trabalha de modo manual para poder ser assertivo dentro da busca da censura quem quer. Porque a tecnologia existe, tecnologia proprietária da ConnectMix que nós estamos oferecendo para vocês e que, direto e reto, a gente, inclusive, traz aqui grandes cases sobre essa utilização. Então, se você, emissora de rádio, não está gerenciando os dados da sua campanha, não vou falar que esquece, né? Já vou dizer o que você tem que fazer. Acabou o Connect Rádio, acessa no navegador parceiros.connectmix.com, faça o seu login. Mas eu não tenho login. Muito fácil, tem um botão nova emissora. Clica lá, preenche seu cadastro. Em menos de 24 horas, seu acesso já vai estar disponibilizado com 100% de dados da sua emissora, das campanhas publicitárias e das campanhas musicais. Tá? Então, todos os lançamentos, inclusive todas as músicas que tocam na sua emissora de rádio, tá lá. Dentro do nosso dashboard inicial, você consegue acompanhar em tempo real as principais músicas que estão tocando no Brasil. Então, aquilo também de esperar finalizar o dia para receber o relatório daquela empresa que eu tenho que pagar X mil reais para poder estar lá, não estou criticando. Eu só estou dizendo que agora vocês conseguem ter isso de graça na nossa tela, tá? Então, não tem que esperar o relatório, o PDF chegar, né? Acesse a nossa tela e acompanhe, né? Isso é em tempo real. E aí, avançando um pouco mais aqui para vocês, tá? Na parte de produção de conteúdo, inclusive tratamento de dados baseado em inteligência artificial, uma tendência muito forte para esse ano de 2025, nada mais é do que a regulamentação da inteligência artificial, não só no Brasil, mas como no mundo. Isso é algo que está muito, muito em voga na Europa, inclusive alguns países já tomaram grandes iniciativas, aqui no Brasil ainda se fala e se está montando ainda toda a parte de regulamentação, e tende a acontecer de talvez algumas IAs não funcionarem aqui no Brasil, assim como também tem algumas IAs que não funcionam em outros países. Inclusive a própria Meta, né, que tem o Llama, que é uma das principais LLMs, na Europa, inclusive o próprio Zuckerberg já afirmou que não vai sair no Reino Unido e em boa parte da União Europeia, porque lá a legislação já não permite o que eles estão construindo. Então, pode acontecer isso. E aí é que eu vou colocar um nome, tá? Vai ter censura de inteligência artificial? Com toda certeza. Vai ter. Vai ter. Vai ter legislação? Vai ter punição? Vai ter. Mas, lembrem-se, a inteligência artificial, assim como quando a internet começou a ser democratizado, passou por legislação. Assim como a parte de tratamento de dados, né, a própria LGPD, que ainda está em voga, né, já esteve em mais, mas já é uma legislação ativa, que tem regulamentação, tem órgão, inclusive, para fiscalizar e multar as empresas, as instituições que não a obedecem. Então, com a inteligência artificial vai ser o mesmo. Mas que eu já posso antecipar para vocês. Você clonar a sua própria voz para poder produzir conteúdo, gente, não tem como o governo ou de qualquer instituição chegar aqui e falar assim, não, você não pode clonar a sua voz para ser utilizada. Agora, eu clonar a sua voz, aí eu concordo em gênero, número e grau que tem que ter legislação para isso.
tá? Inclusive, os principais núcleos de produção de conteúdo, eu estou falando de grandes gravadoras, tá? De grandes estúdios de Hollywood, por exemplo, né? Já de Las Vegas, estão trabalhando fortemente sobre a regulamentação nesse sentido. Tá? Então, isso eu concordo, acho justo que se tenha. Mas agora, eu entrar num aplicativo que clona a minha voz e que fica perfeito e que eu posso acelerar a produção de conteúdo de marketing da Connect Mix, por exemplo, não tem como ninguém me bloquear disso. Né? O direito autoral da minha voz é meu. Né? Então, usem, lógico, com responsabilidade e com toda certeza. Um mercado que, inclusive, deve crescer estrondosamente ao longo dos próximos anos. Banco de vozes, né? Então, hoje já é possível, né, por meio da internet, você entrar em um site de um estúdio, por exemplo, para produzir um spot, se seleciona qual é a tonalidade da pessoa para poder falar, gravar aquele spot, você seleciona qual é a trilha e em menos de 24 horas isso está pronto. E eu não estou falando de IA, tá? Isso eu estou falando de estúdios que são digitais. Né? Ele faz uma venda digital, recebe essa demanda, parte para dentro do estúdio, com um locutor de verdade, com um ser humano, vai lá e grava 3, 4, 10 versões daquilo, manda para o cliente e o cliente vai aprovar. Então aquilo de pegar o telefone, aquilo de mandar um e-mail, é coisa do passado. Aquilo de chamar no WhatsApp também já é coisa do passado, né? Chamar no WhatsApp para poder fazer um orçamento. Não, já tem estudos digitais que já fazem isso. E provavelmente algumas emissoras que estão aqui nos assistindo, que estão nos ouvindo, já sabem disso. Né? Então você que já sabe disso, já está no mínimo um pouco preparado. Agora é começar a colocar a mão na massa. Lembrando, né, inclusive o Marco Moreto, que inclusive um forte abraço aí para todo o pessoal da Rádio Hot, esteve com a gente, eu não lembro agora o número do Connect Rádio, porque já estamos no 30º e eu não sou muito bom de gravar a numeração aí dos nossos episódios, mas Marco Moreto mesmo, ele afirmou que uma das coisas, uma das grandes tendências, né, para os próximos anos, né, isso tem, sei lá, menos de 4, 5 meses que a gente bateu esse papo com ele dentro do nosso Connect Rádio, ele falou fortemente sobre os grandes grupos de comunicação, as grandes emissoras, as grandes redes, elas tendem a crescer cada vez mais. E os pequenos, eles tendem ou a extinguir ou passar a fazer parte desses grandes grupos. Né? Tendência, não estou dizendo que é o que vai acontecer. Não estou falando que a sua rádio vai fechar as portas amanhã. Não, não é isso. Nós só estamos dizendo sobre tendência e que nós, né, todos nós, precisamos estar a par sobre o que tende a acontecer para o futuro breve. E aí, consecutivamente, né, referenciando aí mais uma vez ao Marco, produção de conteúdo é algo complexo, é algo caro. E a inteligência artificial, ela nos ajuda bastante nisso. Não somente para mim, enquanto anunciante, né, enquanto Connect Mix, mas para você também, enquanto emissora, para produzir e dar uma mais alta escala sobre a sua produção. Quando a gente estava falando aqui, inclusive, sobre a parte de dados, né, várias inteligências artificiais estão sendo plugadas dentro de grandes bancos de dados e, consecutivamente, isso atrelado à parte de inteligência de negócios, ou seja, BI, Business Intelligence. É um tema que talvez você, radialista, às vezes nem sabe o que é isso, mas pode ter certeza que o seu time de tecnologia dentro da rádio sabe e, com toda certeza, vocês têm... Aí quase mais um palavrão. Com toda certeza vocês têm um baita banco de dados aí dentro que, se plugar uma IA para poder fazer essa análise de dados, com toda certeza vai trazer 1 zilhão de novas estratégias para o seu time comercial vender mais. No mínimo, ele vai entender qual é a persona, qual é o perfil básico de empresa que anuncia dentro da sua emissora, para que depois, com essas informações, a gente coloca lá dentro, por exemplo, né, de uma ferramenta de extração de lista, entrega isso para o seu vendedor, vai para a rua, ou pega o telefone, ou manda e-mail, ou manda WhatsApp e começa a prospectar cada vez mais. Então, no relatório se fala bastante sobre a parte de análise de dados com inteligência artificial e também se fala muito sobre machine learning, que algumas emissoras, inclusive, utilizam isso no seu dia a dia, dentro dos seus estúdios, né? E até fala bastante sobre várias empresas no ano de 2025 vão começar a falar que trabalham com inteligência artificial, mas que na verdade aquilo não é inteligência artificial. É tudo menos a inteligência artificial. E aqui eles referenciam bastante, né, sobre o hype. Então, como a inteligência artificial está no hype, várias pessoas, várias empresas vão falar que o que elas fazem é IA
E elas vão vender mais porque falam que é IA. É a mesma coisa de você chegar para o seu anunciante e falar assim, ó, a minha emissora de rádio, a gente tem todo um processo de inteligência artificial para poder analisar a programação e encaixar o seu spot no horário ideal. E aí, na prática, você não tem IA, não tem nenhum sistema, não tem nenhum CRM, não tem um RP, não tem nenhum software. Não tem nenhum software. A não ser, né, lógico, né, o software do OPEC, né, para poder fazer as programações. Mas não tem mais nenhum outro que te ajude com essa tomada de decisão. Mas é um ser humano que está lá, né, o seu programador que faz essa análise. Mas a partir do momento que você fala que tem IA dentro da sua emissora, o seu anunciante ele te olha de uma forma diferente. Então, isso tem os seus prós, mas também tem os contras, porque, na verdade, isso não é uma verdade. Então, é uma afirmação não real que você está levando para o mercado. Isso não é legal, né? Isso não é nem um pouco legal. Mas, com toda certeza, com baixíssimo recurso, com baixíssimo orçamento, já dá para você utilizar análise de dados dentro da sua emissora com inteligência artificial. E aí, sem jabá, porque é de graça, né? Usem a nossa plataforma ao favor de vocês, tá? O relatório se fala bastante sobre a mídia fragmentada, e eu comentei bastante sobre isso ali dentro do ecossistema com vocês, né? Tem muitas empresas, tem muitas plataformas, tem muitas emissoras de rádio, tem muitas emissoras de TV, e isso vira um amunhangado de coisa ali dentro da mente de quem vai anunciar, tanto a agência quanto a própria empresa anunciante, né, que começa a ficar difícil, inclusive, contratar. Às vezes o cara quer anunciar, mas não sabe nem como anunciar. Tem essa complexidade. Lembrando, eu não estou falando de complexidade de comprar rádio. É complexo comprar rádio, mas é complexo comprar rádio, TV, internet, mídia indoor, outdoor, tudo ao mesmo tempo. E a empresa tem um orçamento de publicidade. O orçamento dela não é o meu orçamento é rádio. Não, o orçamento dela é de publicidade. E aí o orçamento de publicidade, ela vai ter que quebrar. Então, essas quebras ali dentro do orçamento, muitas das vezes é complexo de se gerenciar. Extremamente complexo de se gerenciar. E, mesmo sendo complexo, aqui não é uma tendência, isso é uma realidade. Todos os grupos de comunicação que têm uma comunicação omnichannel vendem mais. A partir do momento que a sua emissora de rádio monetiza no Dial, monetiza no Stream, monetiza no YouTube, monetiza no Instagram, monetiza no Pitstop, monetiza numa presença VIP, monetiza dentro do site, monetiza colocando um banner, monetiza com qualquer outro formato que você monetize. Isso tem que estar dentro, primeiro, do seu Media Kit, né? E aí tem muita gente que só confia no Media Kit, né? Muito comum eu falar com o rádio, que eu vou conversar para poder entender como que funcionam os anúncios lá dentro da rádio. Ele, vou te mandar o Media Kit. Poxa, para não xingar aqui mais uma vez, né? Poxa, eu não vou ver esse Media Kit. Primeiro que eu não tenho nem tempo. Ali na nossa camada de áudio mesmo, ou de vídeo, você precisa me falar sobre isso. Eu não vou ler o Media Kit. E isso acontece, e é uma realidade, em outras empresas que também anunciam em rádio. Então, o máximo que nós pudermos em simplificar a forma o qual o nosso anunciante nos enxerga é o melhor cenário. E já tem gente que pensa, não, eu tenho que complexar. O meu Media Kit tem que ter 200 páginas. Não. A não ser que vai ser uma agência que vai analisar esse material, tá? Se for anunciar, agência de publicidade de grande porte, tá? Porque o restante não vai ter a menor paciência para poder fazer todas essas análises. Agora, não quer dizer que você não possa ter um Media Kit de 10 páginas, de 20 páginas e apresentá-lo. Lembrem-se dessa palavra, apresentar. Não é enviar. Enviar não é apresentar. É a mesma coisa se o vendedor ligar lá para a loja e falar assim, quer anunciar aqui na rádio, custa tanto, me manda a proposta, que não sei o quê. Beleza, estou te mandando aí no WhatsApp. E manda. A probabilidade de dar bom é muito pequena. Esse negócio de ficar mandando proposta, isso também é coisa do passado, tá? Para os grupos de comunicação. Porque hoje, cada vez mais, é uma venda consultiva. É a pessoa que senta, pega na mão, ou que faz uma videochamada e que entende a realidade, entende o cenário do anunciante, e aí ele, consecutivamente, analisa internamente como que isso pode se adaptar para a realidade da sua emissora e coloca para o ar. A parte de cross-mídia, cada vez mais ela está diversificada, inclusive 95% do mercado hoje, ele está
dentre Meta, YouTube, TV, e aí os conglomerados de anúncio compartilhado entre esses nichos já refletem 95% do mercado nacional. Desculpa, do mercado global, né? Quase que eu cometo aqui uma falha gigantesca aqui com vocês, tá? Então, tem uma representatividade gigantesca. O cross-media. É muito difícil, hoje, médias e grandes empresas anunciarem um único meio de comunicação. Ah, eu só anuncio no rádio. Ah, eu só anuncio na TV. Ah, eu só anuncio no YouTube. Ah, eu só anuncio nisso ou naquilo. Não, geralmente eles descentralizam essas verbas, porque eles estão notando que cada vez mais os grupos de comunicação estão descentralizados, existem essa tendência omnichannel, e não por tendência, tá? Mas é porque, parem para pensar. Eu, por exemplo, em horário comercial, eu não assisto televisão. Porque não dá, né? Eu estou trabalhando. Ou eu assisto televisão ou eu trabalho. Eu não consigo trabalhar e assistir algum outro conteúdo de modo simultâneo. Não dá, eu não consigo concentrar. Não dá para nem de vez em quando eu até coloco uma música aqui para eu poder escutar, mas assim, é raro, porque eu sou do perfil que eu não consigo concentrar nesse formato. Eu preciso estar num lugar isolado, silêncio, e é isso. Em horário comercial é impossível eu consumir conteúdo publicitário a não ser nas redes sociais. Porque pelo menos umas 2 vezes no horário comercial eu tenho que entrar ali no Instagram para ver se está tendo, se alguém me chamou, se teve alguma demanda, se algum cliente comentou alguma coisa, e ao mesmo tempo eu tenho que entrar no WhatsApp, porque tem cliente que me chama ali no WhatsApp, tem alguma demanda de suporte, o nosso time. Então, nas redes sociais, pelo menos umas 2, 3 vezes ali durante o horário comercial, eu passo pelas redes sociais. Literalmente uma rolada, assim, mas eu passo. E aí, o que os grandes grupos eles entenderam, né? E eu vou, por exemplo, referenciar no Brasil. O principal meio de comunicação, principal grupo de comunicação do Brasil é a Globo e ponto final. E as pessoas acham, né, que a Globo é o canal de televisão. Elas esquecem o que é o Grupo Globo, né? Que eles têm vários canais, várias plataformas, vários aplicativos de canal, inclusive até em TV a cabo, né? E a estratégia da Globo é o quê? Não estou dizendo que você é uma Globo, tá? Mas eu estou dizendo que qual é a estratégia dela. Independente do lugar onde a pessoa estiver, assim, quando ela desliga o canal de TV, ele entra lá na rede social, aparece uma matéria lá do G1, por exemplo. É a Globo. E aí, de repente, o cara tá ouvindo rádio. Globo. Aí, de repente, o cara tá indo num portal de notícia. Aí eu já falei do G1, mas também tá dentro das redes sociais. Mas aí, de repente, o cara quer assistir um filme, Telecine. Aí, de repente, ele... E assim por diante. Então, os grandes grupos de comunicação, eles sempre priorizam estar o máximo de vezes presente no dia a dia das pessoas. E aí, no seu caso, você também tem que pensar nisso. O máximo de vezes possível estar no dia a dia das pessoas. Ah, mas eu não tenho um canal de TV. Você tem Instagram, né? Quantos posts por dia você faz no Instagram? Ah, eu faço 1 por dia, achando que tá arrebentando a boca do balão, né? Já foi-se o tempo que Instagram era 1 post por dia. Já foi-se o tempo que as pessoas ficavam só no feed do Instagram. Hoje em dia, o que bomba no Instagram é stories. E existem, inclusive, né, alguns dados que apontam que a cada hora tem que ter pelo menos um novo stories para que a pessoa engaje com o seu conteúdo. E aí um dos principais players, né, das redes sociais aí já está inspirando vocês, emissoras de rádio, até porque ele, direto e reto, está em grandes emissoras de rádio, dando entrevista, né, Carlinhos Maia, né? Eu não o sigo, tá? Mas o Carlinhos Maia literalmente criou uma novela da vida dele dentro das redes sociais. Sua rádio, literalmente uma novela 24 horas por dia. Você tem gente 24 horas por dia dentro da sua emissora, produzindo e transmitindo conteúdo. Por que não ter stories de modo interativo com a sua audiência? E dentre um stories ou outro, o famoso publi, né? Vende uma publi. E aí imputa isso dentro do seu Media Kit. E aí, ao mesmo tempo que você está no ao vivo lá na rádio, você está ao vivo aqui no Instagram, você está ao vivo no Facebook, você está ao vivo no YouTube. Tá? Então, faça essa estratégia omnichannel para monetizar cada vez mais, tá? E finalizando aqui o nosso conteúdo, aí eu só, já na última parte, é a etapa de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a própria Canta, ela volta, né, referenciando o estudo onde apresenta que, geralmente, as pessoas que trabalham com mídia,
com publicidade, elas não estão tão preparadas ainda para poder atuar com dados e com tecnologia. E aqui eu só quero colocar um gráfico para vocês, esse. Em roxo, tá? Dentro do gráfico, nós estamos falando sobre as necessidades, as quais já se tem importância e são temas relevantes dentro dos grandes grupos de comunicação. Em roxo. Então, a gente, inclusive, visualiza que habilidades de comunicação e narrativa é o que eles julgam como a principal habilidade. A principal. Só que notem que já estão lá. Eles já obtêm. Dentro dos grandes grupos de comunicação, isso já é algo existencial. Ou você tem habilidade de comunicação e narrativa, ou você não tem. Ou tem ou não tem. Não existe outra alternativa. Mas quando a gente parte para a parte de experiência usando IA, Big Data, ou seja, a parte de dados, e também a parte de ciência de dados, são habilidades que hoje pouco se tem, que é o que está aqui em roxo, tá? Aqui, ó, deixa eu até voltar para dentro do Meet que eu consigo circular. Se pouco tem, mas acreditam que vai ter um viés muito forte, é uma tendência muito forte para o futuro. Então, tudo que se fala de IA, Big Data e ciência de dados serão habilidades e atribuições de extrema relevância e, inclusive, a parte de IA mais relevante do que muitas outras habilidades dentro dos grupos de comunicação e que as pessoas ainda têm uma lacuna gigantesca. Então, você gestor, você diretor, isso tem que ser prioridade no seu dia a dia. E aí, como eu disse, já finalizando, tá? Quem estiver no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar o relatório geral que eu consegui obter, né? E que eu fiz as análises dentro do Media Trends 2025, para que você, né, tenha na palma da mão o principal passo a passo, as principais informações das transformações que vão acontecer nesse ano de 2025 nos grandes núcleos de mídia no mundo afora e que vai refletir diretamente no Brasil. Então, escaneie o QR Code, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Em menos de 10 minutos, esse material já vai estar disponível para todos vocês ali dentro. Ok? Desejo a todos um excelente dia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações. E quinta-feira que vem tem mais conteúdo aqui para vocês dentro do nosso Connect Rádio. Tem novidade, tá? Tem muita novidade aí para vocês. E como sempre, bora faturar.